tesouro é o meu lar, onde a paz é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Meu nome é Sérgio. Boa noite, querido. Sou Verônica Paz. Nós somos líderes do Ministério de Edificação de Famílias aqui da Igreja do Nazareno em Boa Viagem.
e mais uma quinta-feira com mais um programa Família em Foco. E que bênção que temos a oportunidade, a liberdade de podermos entregar esse momento nas mãos do Senhor através de uma oração. Amém? Vamos orar junto conosco? Amém. Oremos, queridos. Santo Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Jesus, pelo dia de hoje, porque nós estamos aqui, porque o Senhor está aqui conosco, Senhor Deus. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de fazer a tua obra, de servir a ti, Pai. É um privilégio, Senhor, fazer a tua obra, Pai. Nos capacita, continua nos usando para a honra e glória do teu santo nome. Nos unge com teu Espírito Santo, Deus. Se faz presente aqui neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Nós te convidamos, Pai, para estar aqui conosco, Senhor Deus. Vai à nossa frente, Pai, direcionando tudo, dirigindo tudo, todo esse programa, Deus, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, aquelas pessoas que estão nos assistindo. Abençoa, Deus, cada lar, Deus, que está sendo representada por essa pessoa que está nos assistindo, suas famílias, seus parentes, Deus, em nome de Jesus. E muito obrigada, Pai, por mais este momento, Pai. Obrigada por tudo, Jesus. Amém. Amém. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam, ative a sineta para que vocês possam receber o conteúdo do nosso programa e, se possível, se assim gostarem, dê os likes. Ajuda bastante no desenvolvimento do programa. Amém? E essa noite, nós gostaríamos de conversar com vocês. Nós saímos praticamente de um feriado, né? O feriado do dia 2 de novembro. Um feriado que foi decretado como um dia dos finados, né? O dia dos mortos, né? Para que fosse reverenciado os mortos. Mas a gente gostaria de falar com vocês porque um conceito que é um pouco diferente de que a Igreja Católica talvez fundamente muito em cima disso, mas nós cristãos, nós evangélicos, a gente precisa ter uma visão diferente do que está, e não diferente do que o que a palavra de Deus nos ensina, do que a palavra de Deus nos diz. E aí a gente quer conversar com vocês, e eu trouxe como um tema apenas saudades. Não é verdade? Então eu digo, essa última terça-feira foi um momento que é claro que a gente vê nas redes sociais muitas pessoas que perderam seus entes queridos, homenageando-os, né? Falando da sua saudade, falando de quanto foi importante aquela pessoa. E o que a gente quer falar para vocês, que muita gente foi até o cemitério, foi reverenciar seus mortos, né, no cemitério, junto ao jazigo, ali junto ao túmulo. Mas o que a gente quer trazer para vocês, efetivamente, é que aquelas orações ou aquelas rezas, aquelas velas que são acendidas naquele local, infelizmente nada disso tem valor ou representatividade efetiva no reino espiritual. Não é? A gente vê, é importante sim que você mantenha, né, o jazigo daquela pessoa que você ama, ele limpo, ele arrumado, não só no dia 2 de novembro, não é? Que a gente vê, é uma avalanche, você assistindo os noticiários, é tanta gente, né, indo àquele local para ali estar reverenciando seus mortos e chorando e rezando por eles. Mas o que a gente quer mostrar para vocês, o sentido desse dia de finados. Esse dia de finados, ele, na verdade, ele foi instituído em 1998, né, o ano de 998, por um abade, né, Odilo. E esse abade, ele instituiu um dia para que todos rezassem naquele dia por todos os mortos, conhecidos ou não, mas que fossem colocados em oração aqueles mortos. E o Vaticano, né, instituiu o dia 2 de novembro, exatamente no século XIII. Foi quando ele instituiu verdadeiramente esse dia 2 de novembro como dia dos finados. Mas aí a gente vê por que é interessante, gente, que na concepção dos católicos, digamos assim, ou da maioria das pessoas que talvez não tenham o conhecimento da palavra verdadeiramente, tá certo? Existe ali a Bíblia Católica, existem alguns livros que são livros apócrifos.
O que são livros apócrifos? São livros que não foram inspirados por Deus, né? Foram escritos por homem. E por que é dito que não foi inspirado por Deus? Porque ele contradiz alguns livros que a maioria, um confirma o outro, e esses apócrifos, eles contradizem o que a palavra de Deus realmente falou ali, não é? Então, eles são considerados apócrifos, que não são inspirados por Deus. E eles se baseiam, né, os católicos se baseiam em cima do livro de Macabeus, onde falava de que eles entendiam, tá, que existe três momentos, né? Nós cristãos, nós cremos apenas em 2 locais, céu e inferno. E eles não, eles creem que existe um purgatório. E o purgatório é exatamente esse momento. Se você chegou, morreu, aí chega diante de um julgamento, aí vai ser analisado as suas boas obras, as coisas que não foram tão legais que você fez em vida, né? E ali vai ser julgado. Se você ainda não está preparado para chegar no céu, então você vai para o purgatório. Ali você vai ter um tempo, né, como se fosse uma reavaliação. Se você vai subir ou se você vai descer. Nós não cremos dessa forma. Nós apenas, não é eu que acho, ou Verônica que acha, mas enfim, não é a Igreja do Nazareno que acha isso, mas está escrito na palavra, né, que existe céu e inferno. Então essa história de que as pessoas vão até os jazigos, vão até os túmulos para estar ali orando, porque acendendo velas é como se fosse levar uma luz, para que aquilo ali encurte o caminho daquele ente que já morreu, de chegar ao céu. Ou seja, você está fazendo penitências por aquele morto. É como se você estivesse ali intercedendo pelo morto, pedindo a Deus para perdoar os pecados dele, né, para voltar atrás com algumas coisas que ele fez, para perdoar mesmo, né? Mas a gente não tem esse poder de intercessão. O único que tem esse poder é Jesus, né? Porque o único que vai a Deus... Não existe outro mediador, Jesus, né? Não existe outro mediador entre homem e Deus. Exatamente. E morreu, acabou-se, né? Não tem mais o que fazer, né, gente? Então, a grande, que eu digo assim, falta de conhecimento. Eu fico sempre levando isso. Alguns não, porque alguns que conhecem a Bíblia ou se dizem conhecer a Bíblia, né, eles fazem isso buscando isso, nessa parte de agilizar o período de purgatório do seu amado, ou seu pai, ou sua mãe, ou seja, do seu ente querido, né? Mas a gente quer dizer hoje para vocês que isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido, né? Porque o que acontece é o que você fez em vida. Depois que morreu, não tem mais essa de você a gente aqui está intercedendo por essas pessoas que já se foram, né? Aí quando eu disse, apenas uma saudade, que é o tema dessa noite, são saudades que vão continuar assim, né? Quando hoje abri eu tenho meu pai falecido, tantos outros entes, tios, parentes muito queridos falecidos, mas o que eu guardo deles no meu coração é uma saudade. Mas o juízo deles, né, o julgamento deles, eu não posso interferir em nada daquilo, né? Eu não posso interferir na vida que meu pai teve, né, nas coisas que o meu pai acreditou, no que ele construiu. Não sou eu também não sou juiz dele, né? O Senhor, né, Deus é que é o juiz de todos nós. Eu não sou o juiz dele. Não conhecia verdadeiramente o coração do meu pai, porque nós não temos acesso ao coração dos nossos entes queridos, né? Mas a gente conhece sim as obras que foram feitas, o legado que foi deixado, e isso é o que vai valer no nosso dia final, no nosso juízo final, não é? E a gente tem que ter muito cuidado, assim. Por isso que a importância da gente saber, conhecer a verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, a mentira não chega na gente. É fácil a gente detectar o que é falso. É como tem aquele exemplo da nota, né? A nota de dinheiro. Se você conhece bem a verdadeira, quando chegar uma cédula, né? Quando chegar a falsa, você vai detectar na hora que é falsa. Então, assim, muita gente não conhece a verdade. Então, é fácil ser seduzido por esta mentira, né? De dizer que a gente pode interceder pelos mortos. Não pode, gente. Isso é uma mentira. E um dia, quando eu não conheci o Senhor, eu também fui seduzida por essa mentira, né? Eu lembro que meu pai tinha morrido, e morreu há 26 anos atrás, meu pai.
E a gente não conhecia, eu não conhecia, na minha família conhecia o Senhor. E eu lembro que uma pessoa que era espírita chegou para mim, para meus irmãos, e disse assim, que meu pai ainda não tinha subido. Ele estava na terra, que ele era muito materialista, estava na terra e ele ainda não tinha subido. Gente, naquele momento, a gente já estava passando por um momento tão sofrido, né? Pela perda do meu Luto pai. verdadeiro. Aquele luto, a gente chorando ainda, né? Foi logo, né, que ele faleceu. E a gente ali em sofrimento. E chegou essa pessoa, né? E disse pra gente isso, que ele ainda não tinha subido. Gente, eu fiquei desesperada, ó. Não conhecia nada do Senhor, não conhecia Deus. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E o que foi que alguém me orientou para ir lá na igreja católica, pagar para as pessoas fazerem Celebrar uma missa. fazer uma missa pelas almas, pela alma do meu pai, que meu pai, a alma dele ia subir. E o que foi que eu fiz na minha ignorância, né? Eu fui e fiz isso, né? Fui na igreja aqui, Boa Viagem, e cheguei lá, veio uma irmãzinha lá, né, conversar comigo, eu estava em prantos, eu estava chorando, eu estava muito aflita. E ela só fez rir assim pra mim, aí disse, o que é que tá acontecendo? E eu contei pra ela. E ela disse, não, me pague X, e hoje à noite a gente vai ter uma missa aqui, pelas almas dos mortos, e a gente vai rezar pela alma do seu pai, e a alma do seu pai vai subir. E Uma ali, missa, eles chamam missa em intenção dos mortos. Né? a alma né, de quem já morreu ali. E ali, eu não tinha, né, outra crença. Eu não acreditava, né, então assim, em Deus, não tinha essa fé. E ali foi que eu fiz. Acreditei no que o povo me disse, né, naquele momento. E ali eu paguei e fui para casa. Então, assim, eu saí tranquila, porque eu disse, não, agora, né, vamos rezar pelo meu pai, vai subir, tá tudo certo. E foi o que eu fiz, né? Até hoje, né, eu não voltei mais para aquele lugar e tudo bem, né? Então, assim, a gente tem que conhecer a verdade, gente, para não chegar as mentiras até nós, né? E hoje Aí, muita gente acredita nisso. Ainda. você diz, Verônica, e tudo bem. Na verdade, não é o e tudo bem. Ali você fez pela falta de conhecimento. Não, tudo bem para mim, né? naquele momento, Não, né? entendi. Para mim estava Eu resolvido. entendi. Mas para que a gente fique claro que a falta de conhecimento, a palavra de Deus diz, nós pecamos por falta de conhecimento. É verdade. Não é verdade? A gente vai no achismo, vai no que as pessoas nos falam. A gente não busca conhecer verdadeiramente. Então, é o que a gente diz. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando você conhece, tem acesso à Bíblia, à palavra de Deus, nós munimos de conhecimentos reais, verdadeiros. Aquilo ali, sim, é que a gente tem que seguir daquela forma. E não acreditando no que as pessoas vão lhe dizer, de que se colocar, se acender aquela vela, vai clarear o caminho daquele seu ente para chegar mais rápido no céu. Nada disso. Né? Ele Jesus é a luz. É a luz. Né? Não precisa iluminar caminho de ninguém, não, porque ele é a luz. Né? Então, a gente E sabe eu que acho interessante, buscar Jesus. gente, que é o que eu falo, né? As saudades sempre vão ficar. Mas o que a gente pode sim, o que nós temos que fazer, não é pelos que já morreram. Que já morreram, já está lá. O juízo não depende mais de nós. Mas pelos que estão vivos, aí sim. Nós temos a obrigação de chegar junto e mostrar essa verdade que as pessoas não conhecem. Não é você ficar esperando que depois, não, eu tive uma vida desregrada, uma vida assim, assim, assado. Depois que eu morrer, as pessoas que me amam vão estar orando por mim, vão estar rezando Ia por ser mim fácil, né? e vai estar livrando os meus pecados, né? Assim, a penitência deles, o sacrifício deles vai estar oportunizando meu acesso ao céu. E a real não é essa. A nossa história é hoje, é aqui. A minha, a sua e de toda a minha família, de todos os nossos amigos, são esses que precisam realmente conhecer a verdade. Através de nossas vidas, né? Eu também, outra coisa que eu lembro, Sérgio, e aí, quando meu pai morreu, né? Eu não conhecia o Senhor, como eu já falei, e depois, né, que eu conhecia o Senhor, aí eu disse assim, meu Deus, poxa, eu conheci o Senhor, meu pai já faleceu, e agora? Né? Eu fiquei assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Meu pai morreu e eu não pude orar por ele, eu não pude falar de Jesus para o meu pai. Gente, Deus falou claramente ao meu coração. Seu pai já morreu, agora você vai cuidar dos que estão vivos, a sua mãe, os seus irmãos, a sua família, né? Seus amigos, vê. Então, é isso mesmo que você está falando aqui. A gente tem que falar para as pessoas que estão hoje vivas, né? Porque, como o Sérgio disse aqui, existe céu e existe inferno, não existe meio termo.
né? Então, assim, nossa função aqui na Terra, que a gente conhece o Senhor, porque a Bíblia, ela é verdadeira, né? Tem gente que crê, tem gente que não crê, né? Então, assim, é a gente levar a palavra para as pessoas, para falar a verdade, né? Para as pessoas crerem e não ir para o inferno. Então, assim, a gente tem essa obrigação como cristão de estar falando de Deus, de mostrar o plano de salvação para nossa família, para nossos Para amigos. todos, né? A gente fala nossa família porque são mais próximos a nós. Família, que eu Mas digo nossos para amigos, todos. né? Para todos. Então, assim, é nossa obrigação fazer as coisas enquanto a gente está vivo. Enquanto as pessoas estão vivas, porque depois que morrer não tem E o que nós fazer mais. somos responsáveis. Cada um de nós. Eu não sou responsável pela salvação da minha esposa, É pessoal. né? E nem sou responsável pela salvação dos meus filhos, né? Não é melhor que eu seja, não digo nem responsável, mas não está diretamente ligado à minha vontade. É claro que eu gostaria, a minha vontade seria que todos fossem salvos e todos estivessem conosco ao lado do Pai. Não é verdade? Mas depende de cada um. A salvação é individual, não é? Esse caminhar nosso de cada dia é o que vai ditar, né? As minhas escolhas, as minhas crenças, as minhas atitudes é o que vai ditar para onde eu vou. Se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Isso tudo depende de cada um de nós. Não sou eu que tenho, por exemplo, que ficar intercedendo pela minha esposa. Claro, eu posso sim orar, colocar no Senhor, mas o que é o meu papel? É orar, caso ela não estivesse num caminho de salvação, era orar para que ela caísse, para que o Espírito Santo levasse ela a convencesse a seguir o caminho da salvação. Seja ela, seja os nossos filhos, seja minha mãe, seja os meus irmãos, sejam os nossos conhecidos. Só me cabe orar e pedir que o Espírito Santo faça o convencimento. Nós não convencemos ninguém. A gente apenas precisa apresentar o plano de salvação, que é o que a gente faz. Por exemplo, esse programa que a gente faz aqui, a gente apresenta às pessoas. E aí, como se tem o livre-arbítrio, cada um vai tomar a sua decisão. É esse o caminho que eu quero seguir, porque depois que a gente morrer, gente, não adianta mais nada. O que tem que ser é agora. O que eu quero andar com Jesus, eu quero, a minha crença leva a isso, a minha conduta, né, a minha obediência, né, tudo isso é pesado. Tudo isso, o que eu tenho sido aqui na Terra, é o que vai ditar para onde eu vou. Então não é esperar você morrer para esperar nada, não. É agora, é hoje. Você tem que fazer isso hoje e tomar decisões hoje. Até mesmo se você nunca parou para pensar sobre isso, ainda há tempo. Porque enquanto a vida, por mais que você foi a pior das pessoas, né? Foi o pior dos marginais, a pessoa mais vil, mas ainda assim, se você se arrepender verdadeiramente e mudar de vida, a salvação vem para você também. Glória a Deus, O Sérgio tem aqui a história, né, que muita gente já conhece, que está lá em Lucas 16, 19, que é a história do rico e Lázaro. E mostra claramente, né, que a gente não tem mais esse acesso aos mortos. Vamos ler aqui. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão foram deitados um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós.
Disse ele então: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Gente, está claríssimo aqui, né, nessa história. Porque não, ele achou que vindo alguém, né, dos mortos, falar para eles, eles iriam acreditar. É o desespero, né? Né? É o desespero. E o interessante, Verônica, nessa passagem, aí ele está fazendo uma comparação, né? Daquele homem ulceroso, doente, feridento, digamos assim, que ficava jogado na porta de um palácio, que era Lázaro, e o próprio rico, que aí não fala nem no nome dele, né? O rico, né? Ele é chamado como rico, que tinha todas as benesses, foi super abençoado por bens materiais. Mas, no juízo, que só quem conhece é Deus, conhecia a vida daquele homem, do Lázaro, e conhecia a vida do rico, não é? Então, não quer dizer que todo rico vá para o inferno. Não, de forma, não é isso que a palavra está dizendo. O que está dizendo assim é que a vida deles era diferente, né? Então, o pensar, o crer, o agir de Lázaro era diferente do rico. Por isso Lázaro foi lá para o seio de Abraão, estava lá nos braços do pai, né? E o rico foi para o inferno. E aí ele pedindo que viesse, né, alguém aqui, me manda, imagina naquele, que é como a gente crê que seja, lugar de lamúria, de tremor, de dor, né, de sussurro, que seria o inferno. O resto da vida, gente, imagina. E ele clamando que viesse, pelo menos molha o dedo e passa na minha língua, né, para poder aliviar aquela sede, aquele calor, aquelas coisas todas. E foi quando realmente foi dito, não, os daqui não podem ir aí, nem os daí não podem vir aqui. Ou seja, existe um abismo enorme, não é? Então foi quando ele clamou. Então avisa, pelo amor de Deus, avisa para os meus irmãos que ainda que estavam vivos, né, que eles não ajam como eu agi, né? Não creiam como eu criei, porque eu não quero que eles venham para cá onde eu estou. Eu gostaria que eles fossem para o céu. Então envia alguém daí para contar isso para eles. Aí é quando a gente vê, não pode, não vem ninguém nunca bater a sua porta para alguém que já morreu, né? Tantas vezes, eu confesso a vocês, eu também, quando a Verônica fala isso, na minha inexperiência, até quando na morte do pai de Verônica também, nós fomos ao interior para sepultá-lo e deixamos Caio, nosso filho, que estava acho que com 6 meses de nascido. Caio super saudável, mas 6 meses de nascido, e nós fomos para o interior, meus pais ficaram com Caio, né? Foram para nossa casa ficar com Caio. E Caio desenvolveu, acredito eu, como ele mamava, era muito junto da mãe, com essa saída abrupta da mãe assim, né? De uma hora para outra, não levei. Ele não foi com a gente para o interior, e aí ele desenvolveu uma crise de asma fortíssima. Minha mãe ficou enlouquecida, tanto é que a gente sepultou o pai de Verônica, no outro dia de manhã cedo nós já viemos embora, porque Caio estava realmente, foi no hospital, enfim, aconteceu uma série de coisas, né? Ele não estava bem, minha mãe achando que ele iria morrer, porque ele buscava ar e não respirava. Foi uma crise de asma emocional que ele teve, só que a gente não sabia. E nisso, quando nós chegamos, eu encontrei meu filho respirando de uma forma que você havia um buraco, saia de que quase tocava as costas dele, buscando ar. E eu, no meio da noite, né, balançando meu filho, vejam o que é uma ignorância, né? Balançando meu filho e pedindo a quem? Ao meu sogro, que havia acabado de falecer, né? E dizendo, seu Zé, pelo amor de Deus, vem aqui, salva Caio, tu que estás aí, intercede ao Senhor, pelo meu filho. Eu buscando em quem? No morto. E é isso que muita gente ainda faz hoje. Eu fiz aquilo pela minha ignorância, de buscando e pedindo, Senhor, vem, cura ele, seu Zé, vem aqui, cura ele. Achando que porque morreu, virou santo. Não, estava num patamar espiritual tal que podia me dar aquela graça, realizar aquele milagre. Ainda faz isso, né? Completamente.
Porque não Hoje, conhece a palavra. né? Hoje, essa semana, eu lendo por conta do Dia de Finados, existe aqui, no nosso cemitério, aqui no cemitério de Santa Amaro, que fica aqui em Recife, um túmulo da menina sem nome. Essa menina, ela foi santificada, né, popularmente, porque as pessoas, é uma devoção a esta menina, que foi uma pessoa que morreu. A história dela, ela andava pelo Pina, foi encontrada morta com os braços amarrados, sem despida, né? E depois foi descobrir que foi um homem que ofereceu um dinheiro para ela e para poder passar a noite com ela, era uma meninota. E não cumpriu com isso aí, chamou o homem de vagabundo e não sei o que, e terminou que ele matou ela por conta disso. E não pagou a ela, enfim, essas coisas todas. E essa menina foi beatificada popularmente. E se você ver, eu estava vendo, estava passando no noticiário, filas e filas para chegar ao túmulo dessa menina. E as pessoas dando como se fosse rendendo graças a ela, agradecendo por conquistas, agradecendo por uma cura que havia tido, coisas assim que você vê, que ignorância, gente, que eu não se conhece a palavra, estava ali rendendo aquela menina graças que não é dela. O único digno de louvor, adoração, toda a honra, toda a glória é quem? É o Senhor Jesus. É Deus. Não é aquela menina ali. Ela jamais, ela não tem o poder de fazer isso. Ela, como eu ou como qualquer morto, é a mesma coisa. Não é ela, não. E assim, a gente vê muito assim a graça e a misericórdia, né, de Deus. Que o pessoal pede ali, né? E Deus é quem faz. E as pessoas acham que somos mortos. Mas quem faz é o Senhor, né? Pela misericórdia dele. Porque Deus, ele é rico em abençoar, né? Pede-se errado. Pede-se errado. Pede-se errado. Pede-se a intercessores que não tem nada a ver. Né? E o que a gente sempre diz, se nós temos livre acesso ao Pai, naquele momento que eu estava balançando meu filho, se eu tivesse o conhecimento, né, que hoje eu tenho, eu estava onde? Era de joelho clamando a Deus pela cura do meu filho, clamando um milagre para ser feito naquele momento. Né? Porque Deus está vivo, Deus é o mesmo. Eu não preciso usar a menina sem nome, usar qualquer outro que não sei como eu digo, a população, né? Um dito popular, uma crendice, né? Levou. Então, assim, se a gente tem conhecimento, nós não pecamos. Né? E as pessoas estão pecando por falta de conhecimento. E é isso que a gente quer dizer a vocês. E principalmente, a gente quer fazer um alerta para vocês. Como a gente disse, que o que a gente tem que fazer é enquanto estamos vivos. O que a gente pode fazer é isso, é estar orientando a minha família, orientando a minha mãe, mostrando, levando a palavra de Deus, né? Às nossas famílias, né? A toda uma população. Que não é só, a gente é muito meio que egoísta, que a gente pensa nos nossos, né? Mas Deus comissiona a todos nós. Nossos vizinhos. Isso, a nossos vizinhos, nossos funcionários, nossos clientes, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade. Isso depende de você, porque se você não falar e não mostrar a verdade, eles não vão conhecer a verdade. E a gente tem que ter, essa visão, gente. Fazer a nossa parte. A gente chegar e estar ali pregando o evangelho, mostrando o plano de salvação. A gente tem que fazer a nossa parte. E se eles não quiserem, aí já não é nosso. O problema não é nosso. Porque nós vamos prestar conta também ao Senhor, né? E a gente tem que fazer isso, porque nós temos uma missão aqui na Terra, todos nós. A gente não pode ficar caladinho, como vocês falaram, egoístamente, só vivendo ali, né, no nosso círculo da família. Não, a gente tem que propagar realmente o evangelho. Aqui em Romanos 12:10, o que é que diz? Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Então, assim, devemos lutar por todas as pessoas. Né? Devemos querer que todos vão ao céu. Né? Mesmo aquelas pessoas que a gente não gosta, que a gente tem alguma mágoa, se tiver mágoa, chegar lá e pedir perdão, né? A gente tem que restaurar situações, porque, gente, a gente tem que viver o dia de hoje, como que fosse o último dia de nossas vidas.
Nós não sabemos Nós não quando sabemos vamos. o amanhã. A gente pode estar aqui, de repente, ter um piripaque, pá, Temos que estar né? preparados Preparados para esse julgamento. E a gente acha que vai demorar muito, ou que, né, a gente só vai morrer velhinho. A gente não sabe, né? A gente não sabe esse dia, quando é que vai ser, né? Então a gente tem que fazer realmente a nossa parte e fazer bem feito. Um momento interessante também que me veio à cabeça enquanto você falava, Verônica, é aquela passagem do rei Davi, Sim. né? A passagem do rei Davi, onde ele estava com um filho enfermo, Sabe? e ali ele estava clamando, orando, desesperado, falando, né? Clamando ao Senhor mesmo, clamando a Deus pela vida, pela cura, né? vendo o filho morrer. Em 2 Samuel 12. Vê se você lê para a gente, para a gente comentar um pouquinho. Tá falando aí que eu vou procurar aqui. Essa passagem leva, né, ao rei Davi e está ali naquele clamor, naquela peleja, naquele desespero, né, pela cura do filho dele. Porém, esse filho não foi curado, esse filho morreu. E quando ele morreu, o que é que aconteceu com Davi? Parou. Não vou estar mais orando. Eu vou estar orando por quê? Porque já morreu? Não. Ali não ia adiantar mais nada. As orações que ele estava fazendo, aquele clamor que ele estava fazendo, era para enquanto havia vida. Aí aquilo podia mudar uma situação. 2 Samuel 12, no 18, disse assim: ao 7º dia, ou seja, ele orou, né, ali pela vida do filho dele, 7 dias. Ao 7º dia, a criança morreu. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido. Pois diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatento. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou a seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de veste. E entrando na casa do Senhor, o adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer, e lhe deram ele de comer. Ou seja, ele estava ali, né, orando, pedindo a Deus pela vida do filho dele, enquanto havia vida. Depois que o filho, ao 7º dia, faleceu, não tinha mais o que ele fazer. Não adiantava ele estar ali pedindo a Deus, né, pelo filho, porque o filho já estava morto. E ali ele foi, lavou seu rosto, vestiu novas vestes e foi continuar a vida dele, né? Porque não tinha mais como ele estar ali orando por uma pessoa que já tinha morrido, né? Em resumo, Então, vamos orar. quantos entes, né, nossos ou seus, que você perdeu, né? E que você ainda continua carregando aquela dor, carregando aquele luto. Aqui Davi, ele tomou uma decisão. Eu preciso continuar a minha vida. E é assim que hoje a gente diz para vocês. Quando a gente fala apenas saudades, é apenas saudades mesmo, gente. Né? É claro, eu amava muito meu pai. Verônica amava muito o pai dela. Um sobrinho que eu tinha que faleceu com 25 anos. Era uma criança, ele tinha síndrome de Down. Era uma criança hiper querida, hiper amorosa. Então é uma saudade que a gente carrega até hoje. Porém, a gente tem que tomar decisões. Né? As nossas vidas, elas têm que dar prosseguimento. E a gente tem que focar em quem? Em quem está vivo. A gente precisa trabalhar na salvação daqueles que estão vivos. Não adianta eu estar trancado num quarto, chorando, ou uma viúva está desesperada, sem querer viver, sem ter ânimo para viver. A coisa não volta, a situação não volta. Não é que sejamos frios, mas a gente precisa ser realista. Né? A vida continua. Temos um e a luto, gente, né? né? A gente vive aquele momento. A dor, claro, o momento precisamos viver. Mas passa, né? Tem que né? passar. Né? Mas passa, e tudo passa. E no que tudo passa, né? Nós temos também essa Deus nos dá. Eu vejo muito isso. São forças que o Senhor nos dá para que a gente prossiga. Né? Porque o propósito dele para as nossas vidas não parou ali. Aquele propósito acabou daquela pessoa, mas o nosso não, o nosso tem que continuar. Se a gente está vivo, está aqui, né? Então tem muita coisa para fazer. Eu lembrei agora da história de Jó. Imagina, Jó, ele toda noite diz na palavra que ele orava pelos filhos dele. Jó tinha 10 filhos. E ele orava ali pelos filhos dele. Às vezes os filhos dele faziam festas. E quando todos estavam dormindo, ele ia orar pelos filhos, pedindo perdão. Senhor, peço perdão pela vida dos meus filhos. Porque se eles pecaram, perdoa eles, né? Ali intercedendo pela vida dos filhos.
E um certo dia, né, como todo mundo já conhece essa história, né, veio um vendaval e todos os 10 filhos de Jó morreram. E, e Jó, ele não sentiu remorso de dizer, meu Deus, eu não orei pelos meus filhos. Eu devia ter orado pelos meus filhos. Porque Jó, ele fez o papel dele e fez muito bem feito E de pai. acertadamente deve ter aconselhado também os seus Com filhos, certeza, né? ele chega, era um pai presente, né? Então, assim, eu acho interessante isso, porque, gente, eu acho que não tem sentimento pior do que a gente abrir a boca e dizer, eu devia ter feito isso. Eu devia ter falado de Deus, de Jesus para aquela pessoa. Vê, a pessoa já morta, né? Então, assim, esse sentimento Jó não teve. Ele não teve remorso, porque ele fez o que ele tinha de fazer. Então, a gente tem que estar em paz com Deus, gente. Então, a gente tem que falar. Várias vezes, chegaram várias pessoas da minha família. Verônica, não adianta você ficar insistindo com fulano, com cicrano. Pare, desiste. Eu não desisto, gente. Porque eu tenho que fazer a minha parte. Eu quero sentir paz, sabe? Se um dia essa pessoa vier a morrer, salva ou não, mas ela teve a oportunidade de ouvir da minha boca quem é Jesus, o plano de salvação, né? Então, a gente tem que ter, viu, paz, né, diante de Deus. Então, acho que o sentimento de remorso, né, Sérgio, é terrível. Ou seja, Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que tem 2 tipos de choro quando uma pessoa morre. Que é o choro do remorso, né, e o choro da saudade. Então, assim, que a gente tenha esse choro da saudade, não do remorso. Por alguma coisa, às vezes você não está bem com a pessoa, aquela pessoa vem a falecer, né? E você, poxa, eu devia ter pedido perdão, eu devia ter me desculpado. Devia, gente, faça agora. Não deixe para amanhã, não, faça agora. Porque como a gente já falou aqui, a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe quando é que vem, né? A morte. Então, assim, que a gente realmente tem que viver e digo mais a vocês, nessa paz aí com Deus, né? né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não adianta depois, né? Que você perdeu os seus entes queridos. Você está fazendo homenagens póstumas. As homenagens que temos que fazer é hoje, é em vida, para que as pessoas sintam e vejam o seu amor, a sua dedicação. A gente tem uma coisa na nossa família que a gente é muito assim. Ah, existe um casamento, existe uma festa, existe um velório, enfim, existe várias coisas. Nós nos fazemos presentes, né? Porque não adianta eu chegar... Ai, não tenho tempo, vai ter, vamos supor, um aniversário de um sobrinho. Ah, eu não vou porque eu não tenho tempo. Se fosse para o sepultamento, você iria. Você largava tudo e ia. A gente conversa não é muito verdade? sobre isso. Então, assim... Quando a gente está reunido ali na família, que a gente viaja, a gente sempre fala isso. Gente, se fosse alguém que tivesse morrido, a gente não dava um jeitinho e estava aqui. E por que não celebrar a vida? Né? Um casamento, uma coisa assim. Um casamento, uma festividade, uma presença da família lá. Não espera as pessoas falecerem para você se fazer presente. Não espera uma homenagem que você queira fazer, uma palavra bonita, porque às vezes a gente vê, a pessoa faleceu, aí vai lá os filhos, né? Isso eu já presenciei várias vezes. Os filhos chegam lá diante do culto fúnebre ou coisa parecida, lê palavras tão bonitas para aquela pessoa que está morta. Não adianta, a gente já não escuta mais nada. Diga essas mesmas palavras enquanto estão vivos. Não é? Isso é que é importante. Mostre o seu amor, mostre a sua dedicação, não só por palavras, mas por atitudes, por atos, por um acompanhamento, não deixar uma pessoa querida sozinha. Vá até lá, né? Como a Verônica falou, uma mágoa que você tenha, tira isso, porque depois que morrer, não vai ter mais como resolver essa mágoa, não. Não é? Então a gente tem que acordar isso hoje. É uma reflexão, né, gente? Para todos nós, porque nós estamos e nos aqui, incluímos em tudo isso aqui. E isso vem para a gente também refletir. Onde é que a gente está, né? E fala. É uma palavra dolorosa, é uma palavra chata de se falar, mas é uma realidade, né? E a gente pensou muito, questionou muito em a gente trazer essa palavra, mas eu acho que é pertinente, né? Nós vivenciamos isso na terça-feira passada, né? Dia de reverenciar esses mortos. Então, o que é que a gente quer dizer para vocês? Que saudade sempre vai existir, tá certo? Mas o que a gente puder fazer hoje, pelos nossos vivos, vamos fazer. Respeito e saudade com os nossos mortos. Sempre. Mas não pensa nunca que você vai estar intercedendo por esses mortos, vai ter resultado. Que você vai estar clamando alguma coisa a esses mortos, não vai acontecer nada. Porque você tem livre acesso ao Pai. A gente já fez um programa aqui, onde a gente dizia, procure quem vai resolver. Então não vá procurar seu pai querido, que te amava tanto. O que ele pôde fazer, ele fez em vida por você.
A sua mãe tão dedicada, tão zelosa, o que ela podia fazer, ela fez em vida por você. Depois que morrer, ela não vai poder fazer mais, não. Mas o nosso Pai Celestial, o Todo-Poderoso, ele faz hoje, porque ele está vivo. Né? Os outros estão mortos, mas o nosso Pai Celestial, ele está vivo. E está com você. E faz, escuta as tuas orações. Ele quer estar contigo no dia final. Né? No dia do juízo final, ele quer estar contigo, quer que você esteja, quer que cada um de nós estejamos junto com ele também. Eu estava lendo uma história de uma mulher que ela queria tanto ganhar flores do marido, e o marido nunca dava flores para ela, né? Um buquê de flores. E quando ela faleceu, ele levou ali o buquê de flores, né? E eu disse, meu Deus do céu, o que adiantou aquele buquê de flores naquele momento, ela morta? Ela nem viu, né? Nem sentiu ali o prazer de receber as flores do marido, porque ela já tinha morrido. Então, assim, não deixe realmente, né, para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém. Né? Presentear, honrar a sua família, honrar a sua esposa, honrar o seu cônjuge, né, o seu marido. E seus filhos também. Faça hoje os seus filhos, né? Amém. E vamos orar. Vamos orar. Como eu falei, não é um assunto agradável, mas é um assunto real. E que a gente precisa encarar com bastante realidade. E saber que tem céu e inferno, não tem meio termo. E que só nós é que podemos traçar o nosso destino. Temos escolhas. Escolhas. Ou vou para o céu ou vou para o inferno. Gente, e depende de mim. É verdade. E assim, uma coisa que a gente fica, meu Deus, a gente não acredita, mas é verdade. Eternamente. Vai ser pro resto da vida. Não tem como correr, não tem como sair correndo, não tem, né? Hoje aqui você tem escolher, meu Deus, eu vou pro céu ou vou pro inferno. Posso escolher, mas quando você realmente morrer, você não tem como escolher. Ou né? aqui, hoje, a gente pode ir, a gente vai para um lugar que não nos agrada, a gente pode sair e ir para o outro. Não é verdade? Verdade. Lá não. Uma vez que você foi para sempre. É triste, né, gente? Amém? E hoje, Jesus, ele está aqui. Ele está aqui. A gente tem livre acesso a ele. Basta a gente querer. Eu quero, Jesus. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Eu entrego a minha vida a ti. Basta você fazer, né? Essa decisão, essa tomada de decisão. Exato. Basta você tomar essa decisão. E perseverar, né? Não é só chegar e dizer, não, eu creio em Deus, o Senhor é meu Salvador, e não andar segundo a vontade do Senhor, né? Não andar em obediência ao Senhor. Isso também você não está fazendo nada. É que é difícil, né? Até tem muita gente que se converte, se convence, enfim. Mas a caminhada com o Senhor, né? Muita gente. Eu não digo que seja difícil, mas a caminhada, ela exige obediência, ela exige renúncia, ela exige fé. É isso, você tem que crer e obedecer. Mas vale a pena. Né? Vale a pena. Amém? Porque diante de tantas coisas, tantos problemas, tantas tribulações, você tem uma paz que vem dele. Então vale a pena servir a esse Deus, vale a pena dar para Jesus. Gente. Amém? Vamos orar, porque já está quase estourando o nosso horário, né? Que você possa estar aí, colocando diante do Senhor, pedindo perdão, né? Talvez por conceitos errados que você tenha, mas tudo isso que a gente está falando para vocês, nós aconselhamos a vocês, busquem na palavra, para que vocês vejam que não é Sérgio quem está dizendo isso, não é Verônica quem está dizendo isso, mas está na palavra, tá certo? Porque talvez conceitos que você viveu uma vida inteira, né, acreditando que era correto. Como é que Sérgio Verônica vai chegar aqui numa noite e vai desfazer tudo aquilo que indo de encontro a tudo aquilo que eu sempre acreditei na minha vida? Então, foquem, busquem, conheçam verdadeiramente ao Senhor, conheçam a palavra de Deus, porque a verdade, ela liberta. E é essa liberdade que a gente precisa ter, né? Então, creiam verdadeiramente na palavra de Deus, vão buscar conhecimento, porque é através dela que vai ser liberto e vai formar a sua real opinião. Não permita que as pessoas sem conhecimento vão estar trazendo informações para vocês. Não fiquem presos às suas tradições. Que os meus avós eram assim, que os meus pais eram assim. Não. A verdade, seus avós e seus pais podiam estar também enganados, como você está até hoje. Como um dia nós estivemos enganados também, não talvez de uma forma proposital, né? As pessoas falando por falta de conhecimento para a gente também, e a gente entrando naquele engano de uma forma involuntária e sem nenhum propósito
de querer o nosso bem. Só que às vezes as pessoas que nos amam também não têm o conhecimento e nos levam a pecar, nos levam a errar por falta de conhecimento. Amém? E como diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. A Bíblia está aí. É verdade, né? Ou você crê ou você não crê. Não, foi escrita pelos homens, foi sim, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Né? Então, A parte os livros apócrifos, né? Que existem também em algumas Bíblias. Amém? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, glórias te damos, Jesus, te agradecemos por mais esse momento, Pai. Pai, muito obrigado porque tu nos dá livre acesso à tua palavra, Senhor Jesus, ao conhecimento que tu queres nos passar, Pai. Muito obrigado que nós vivemos num país que ainda podemos abrir a tua palavra, ter o conhecimento e tomar as nossas decisões. Pai, eu clamo a ti agora, Senhor, que tu visites cada uma dessas pessoas que talvez ainda tenham dúvida, Senhor Jesus, da tua verdade, da tua soberania, da tua grandeza, da tua onipotência, Pai. Então, que em nome de Jesus tu possa estar aguçando o desejo, a curiosidade de estar te buscando cada vez mais, de querer aprender mais da tua palavra. Oh, Pai, que essas pessoas possam estar buscando uma igreja séria, buscando um conhecimento através de um pastor, de uma pessoa que possa levar essa verdade para eles, esclarecer essas dúvidas, essas verdades, que eles não fiquem presos, Pai, a mentiras, presos a enganos, Pai, mas que a tua verdade prevaleça na vida de cada um deles. Um dia como nós também fomos, Senhor, nós éramos cegos, nós andávamos, Senhor, errantes, como folha, que nos levavam onde o vento pudesse levar, nos levava, e assim a gente ia levando a nossa vida, Pai. Mas que em nome de Jesus, nós precisamos ser âncoras. E âncoras no sentido de quê? De estar ali fincado na palavra, ficar ali sólido na tua palavra, porque é assim que tu espera que teus filhos estejam, conhecendo a verdade, e que tu possas verdadeiramente estar instigando aqueles que conhecem mais da tua palavra a estar levando, propagando a tua verdade aos quatro cantos do mundo, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, visita cada uma dessas pessoas. Nós te clamamos agora, Espírito Santo de Deus, que vai nessa casa onde está aqui nos ouvindo, Pai, trazendo na memória de cada um deles, Senhor Jesus, os preceitos, os conceitos e os preconceitos, Pai, que tu possa estar transformando tudo isso, Senhor Jesus, em verdade, Pai. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que tivemos. E quero colocar diante de ti, Senhor Jesus, que as pessoas, Senhor Jesus, que já se foram, que nós amávamos, Pai, que amamos até hoje, né? Que fique como uma saudade boa nos nossos corações. Mas apenas isso, Senhor, que nós sabemos que ali já está dito. Não tem mais o que ser feito para aquela pessoa. Ficando só os melhores momentos que venhamos a ter nas nossas lembranças, Pai. E que sim, possamos estar respeitando, possamos estar zelando pelo jazigo onde essas pessoas possam estar, mas, Pai, sabendo que ali não tem mais nada. Não é verdade, Senhor? E que temos a Ti, que está vivo e que podemos recorrer, que não estejam buscando verdades, ou seja, buscando situações que não são reais, no sentido de estar clamando, de estar fazendo, intercedendo a pessoas que não têm aquele sentido, porque nós sabemos que o único, Senhor, mediador és Tu, na verdade. Então, Pai, traz essa consciência a cada um de nós, traz a curiosidade, traz o desejo de estar Te buscando cada vez mais. De tudo eu te sou grato, Pai. Amém. Amém. Deus, né? E possamos, né, como falei na oração, de ter essa saudade. E uma saudade bacana, que vai ficar sempre. Eu lembro dos momentos com meu pai, momentos com meu sobrinho, recordar momentos bons com meu sogro, né? Isso são coisas que nos levam para cima, né? E que traz à nossa memória coisas boas. O que não foram tão boas, esquece. Um dia vamos né? estar juntos, né? Em Na nome de glória, Jesus. se Deus quiser. Né? Mas Em enquanto a nome gente de estiver Jesus. aqui na terra, a gente tem cuidados que estão aqui na terra. Né? E vamos olhar para aqueles que dependem de mim e de você, de levarmos a palavra Temos uma de missão. salvação. É verdade. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima quinta-feira, se o Senhor assim permitir.
Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro.